Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero mais uma vez encontrá-los bem, se cuidando, se protegendo, evitando aglomerar. Se for necessário sair de casa, sempre usar máscara, álcool em gel. E se chegar a hora de sua vacina, tome a vacina. Ela que vai nos ajudar a sair desta pandemia. Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Rafael Rolim. Eu sou arte educador, brincante, pesquisador e professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte e Cultura. Projeto este aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e que conta com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Mais uma vez, né? Estamos juntos aqui para mais uma aula, a nossa penúltima aula dessa temporada. Num dos encontros passados a gente anunciou que seria a última, mas ainda tivemos mais 4. É muito bom poder estar mais esse tempo com vocês. E agora sim, vamos para as 2 aulas finais, que vão ter mais ou menos a mesma temática, que busca aí encerrar essa nossa trajetória aqui no Instituto Chico Mota e com vocês, falando principalmente agora dessa última leva, né, dos grupos de projeção, que trabalham inspirados na tradição, porém não são grupos tradicionais, né? Grupos daqueles que eu já falei, que passam às vezes de pai para filho, mestre para mestre. Então, são os grupos que aprendem com esses mestres, mas já traduzem essa linguagem tradicional para uma linguagem mais contemporânea, mais próxima do que a gente entende hoje como um teatro, né? Como um grande alto popular, e que está mais perto das companhias e dos grupos e coletivos artísticos que não são da tradição. E aí a gente falou do grupo lá de Salvador, a gente teve aí com o Bando Kumatê, lá na Bahia, que é um grupo que eu ajudei a formar lá em Salvador. Tivemos também um pouco aí na época do carnaval com o Bloco de Samba de Hoje a 8, também um grupo que faz parte, que fiz parte, o grupo continua lá e eu estou agora no Ceará mais distante um pouco, mas sempre que vou a Salvador eu me encontro com eles de novo, e se for na época do carnaval dá certo a gente batucar e sair também na festa. E isso para falar desses grupos que são uma espécie de tradução, né, dessas pesquisas, uma espécie de continuação, né, de uma linhagem tradicional, mas que com a cara já de um grupo, né, de um coletivo mais próximo dessas companhias teatrais que a gente conhece, companhias de dança, companhias de circo, que já são, né, mais contemporâneas e que não vêm dessa linha da tradição. E aí a gente chega também aqui no Eusébio, que é de onde a gente fala agora, com o grupo Breu, que é um grupo de brincantes, que também vocês já tiveram a oportunidade de assistir aí nos vídeos que a gente passou nas aulas anteriores. Quem não assistiu vai lá no canal do Instituto Chico Mota, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho do Breu, que é um grupo de brincantes aqui do Eusébio, do qual também sou parte, um dos membros fundadores, aqui na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. E aí hoje a nossa aula vai ser um pouco mais curtinha, porque eu quero mostrar para vocês um trabalho de finalização que a gente fez recentemente, com um projeto chamado Miolo de Pote. E vocês depois podem procurar lá no Instagram, nos canais aí do Facebook e YouTube, que vocês vão encontrar o trabalho desse projeto Miolo de Pote, que é um projeto que a gente desenvolveu por dentro do Breu, né, com os brincantes do Breu, em parceria com a Associação Circolar, que é uma associação que tem aqui também no Eusébio, do qual a gente também faz parte, né, e que essa associação, ela de alguma forma ela abriga todos esses projetos. Então o Breu, a sede do Breu fica hoje na associação, a Miolo de Pote também, esse projeto também é sediado dentro da associação. Lá também tem a Circolando, né, que é um trabalho de animação, de festas e de eventos, que é desenvolvido por 2 artistas daqui também, o Jaderson Nobre e a Irlana,
e mais a filha deles, que é a Rosamel. E o que vocês vão ver aí nesse vídeo de hoje é parte também de um trabalho de uma família, mas que extrapola essa família e que abre as portas para a comunidade e recebe crianças, jovens, adolescentes, meninos, meninas, de todas as idades, mas principalmente crianças e adolescentes, para pensar aí um trabalho formativo a partir da arte, da cultura, principalmente da cultura popular e do circo. E aí vocês vão ver um trabalho que a gente desenvolveu agora durante a pandemia e que contamos aí com o apoio técnico imprescindível do professor e grande mestre, o Catim Nardi, que vocês vão ver aí também nesse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, de 22 minutos, em que vocês vão poder acompanhar todo o processo que foi vivido da criação, construção de 5 marionetes de fio, que a gente não viu aqui ainda. A gente viu aqui o mamulengo, né, que é aquele que eu apresentei com a mão aí nas aulas anteriores, que é aquele que a gente veste, né, a mão, e aí você manipula, enquanto que a marionete de fio é aquela que tem a cruz aqui, né, e os fios, e aí você vai dando vida ao boneco a partir da manipulação desses fios que vão mover as articulações, né, os braços, a perna, a cabeça, a boca, os olhos, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer nesse vídeo, que já é um processo também de finalização de um projeto nosso, e que trago aqui também como forma também da gente ir finalizando esses nossos encontros a partir desse trabalho, que espero que vocês gostem. É um trabalho que foi feito com o recurso da Lei Federal Aldir Blanc, né, que veio aqui para o município do Eusébio. Essa lei contemplou todos os municípios do Brasil. Já falei recentemente também em outra aula sobre essa lei, que foi uma lei importantíssima para nós artistas, brincantes, educadores da arte, arte-educadores, que ficamos parados, né? Aliás, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a retornar, haja vista, né, que a gente aí ainda está proibido de grandes shows, aglomerações, o que é correto, né, para a gente poder minimamente segurar essa onda aí, essas variantes, mas essa lei veio exatamente para tentar dar um pouco de fôlego para a classe artística, não só os artistas, mas também os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E com esse recurso da lei nós fizemos toda a oficina, que foi uma oficina formativa. Então foi na oficina que vocês vão acompanhar aí, em que a gente aprendeu a fazer e um pouco também a manipular essas marionetes com o mestre Catim Nardi. Catim Nardi é um mestre espanhol, radicado, na realidade ele é argentino, mas de família italiana, radicado no Brasil, hoje mora em Mariana, ali cidade histórica de Minas Gerais, onde é o ateliê dele. E se vocês depois forem procurar lá, Catim Nardi, vocês vão ver o nome dele aí na legenda também do vídeo. Ele é um grande artista, ele já fez trilhas, aberturas com seus bonecos, né, para diversos trabalhos, inclusive para a abertura de uma das novelas da Globo, né, que isso deu uma visibilidade importante ao trabalho dele. E depois vocês podem acompanhar lá, procura lá no YouTube que vocês vão ver o Catim Nardi, nosso mestre dessa cerimônia, deste momento, desta festa, desta formação que foi essa oficina, junto aí com o pessoal do Breu, Associação Circular, por dentro do projeto Miolo de Pote, o fantástico circo Miolo de Pote. Aí depois vocês procuram lá também nos canais, nas redes sociais do Miolo de Pote, da Associação Circular e do Breu, que vocês vão encontrar mais materiais para que vocês possam aí se apropriarem cada vez mais do nosso universo de criação, do nosso universo também estético e poético, que é parte desse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui a partir do nosso folclore e da nossa cultura popular. Então, bom filme para vocês, e no próximo encontro eu passo para comentar um pouco mais sobre o que foi essa proposta, o que foi esse projeto, e para a gente aí sim finalizarmos os nossos encontros. Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Um abraço.
projeto, ele veio a partir do encantamento que eu tive com a questão do teatro de boneco, principalmente pela questão da confecção, né? Da criação dos bonecos, de criar um personagem, pensar uma história para ele, pensar uma cara para ele, um figurino para ele. Primeira coisa que eu posso dizer assim é o contexto em que as coisas estão acontecendo, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo um extremo assim, mundial, né? Não é só local, né? E um contexto político que eu acredito que seja mais trágico que a gente já viveu assim, na história do Brasil. Então isso acho que é uma grande motivação assim, para a gente estar fazendo as coisas. Com essa tentativa de desvio dessas tragédias, né, de tudo isso que está acontecendo, nesse isolamento, criou um espaço para produção, para criação artística, né? E nesse processo eu criei basicamente mais do que 20 bonecos, né? Entre boneco de luva, boneco de vara, brinquedos populares como malabarista, equilibrista, o palhaço, o mágico, né? E fiz o mesmo para essa coleção de marionete de fio, né? Tentando valorizar o nosso estado, busquei representar o circo popular do Ceará. E eu acho que também tem uma questão fundamental ali, que é a aproximação do trabalho que eu desenvolvo com o Ceará, sabe? Com as pessoas que estão num outro ponto cultural nevrálgico, sabe? Um ponto no qual se faça um tipo de teatro de bonecos essencial para o Brasil, né? Dentro de um grupo que eu faço parte, que é os Brincantes de Teatro de Boneco, né? Vi uma propaganda de um curso de construção de marionete online, com Catim, que no momento eu não conhecia, mandei uma mensagem para saber como funcionava. O Catim me presenteou, né, com esse curso de construção de marionete de fio, e aí foi onde eu fiz a minha primeira marionete, que foi o Chico Tripa e o Severino. Estava tão empolgado, né, que acabei, em vez de fazer um, fiz dois. Fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz assim, com a criação do Chico Tripa. Minha filha, minha esposa amaram também. Minha filha, Maria, eu precisei até conversar com ela sobre, porque diferente dos mamulenques que ela abraçava e puxava para um lado para o outro, a marionete de fio ela tinha outras características, né? Precisei explicar a ela que agora a gente está trabalhando com marionete de fio, que facilmente os fios alinharia, então precisaria sempre estar numa postura boa para poder brincar. Então tenho visto nesse trabalho que o Jaderson está desenvolvendo, muito de uma autorreflexão, sabe? Muito de uma autobiografia e contextualizado culturalmente em pontos diferentes. Eu estava sem trabalhar desde o começo da pandemia, porque a gente trabalha com eventos, né, festas de aniversário, espetáculos em teatro. Meu irmão me chamou para trabalhar com ele na oficina dele de marcenaria. Ele tem uma oficina de marcenaria moderna, que tem como base a máquina a CNC Halter, que é uma máquina que corta digitalizado, faz cortes digitalizados em qualquer tipo de material, né? Basicamente qualquer tipo de material. A gente entende que era um projeto bem audacioso, porque era algo sempre feito de forma bem manual, bem artesanal, né? E a gente inclusive envolver aí desenho técnico, envolver um robô, já que a máquina de corte computadorizada é um robô que faz os cortes no processo, né? O especialista, o consultor lá, o Catim, né? Tinha um sonho de executar um projeto do tipo, entretanto até então não tinha conseguido, e aí a gente juntos conseguiu chegar a um desenho técnico e fazer os cortes. É uma máquina bastante matemática, né? Eu ali conseguindo acompanhar bastante o que ele estava dizendo e pensando como aquilo ali poderia ser aplicado na marionete, né? Mas isso ainda de uma forma muito tímida. Fui falar com ele para a gente tentar fazer, a gente viu o quanto trabalho iria dar, né? Não era simples projetar todas essas articulações na máquina para que ela passasse a cortar, né? Porque depois de um projeto feito, ela corta muito rápido, né? É muito simples, mas até elaborar um projeto eficiente, né? Com qualidade,
a gente viu que ia dar bastante trabalho. A principal diferença dos meus clientes convencionais para o meu cliente desse projeto foi de fato que as peças eram cortadas e posteriormente ainda iria ter um processo de produção artística em cima, né? Nesse trabalho houve uma grande questão que nós fizemos todos os cortes com uma máquina CNC que ela faz a leitura do projeto e corta. Então nós não cortamos as peças em serra de fita como normalmente a gente faz. O processo de corte computadorizado talvez tenha avançado aí o serviço em 50%, 60% do tempo, com uma grande vantagem que era o dedo indicador da mão direita era exatamente igual o dedo indicador da mão esquerda, e isso daí acaba que de uma certa forma dá talvez uma qualidade maior no produto ou no boneco, ou uma facilidade melhor de acabamento, de finalização dos bonecos. Isso possibilitou que numa semana a gente conseguisse montar e já praticamente finalizar todos os bonecos. Eu cheguei, já estavam todas as peças que eu tinha mandado nos projetos já prontas, já cortadas, e isso facilitou demais o trabalho. A gente cortou materiais diversos, desde madeira maciça, como o cedro, que foi a madeira predominante do projeto, cortamos alumínio, cortamos XPS, que é um material tecnológico, é um isopor estruturado, que para essa utilização me parece que é uma alternativa bastante interessante. Inclusive, o Catim, com a sua experiência, verificou que pode ser uma forma de dar leveza aos bonecos, às marionetes, e consequentemente baratear o processo, já que madeira é um material nobre e é um material bastante caro, e já o XPS é um isopor, mas é industrializado e tem um valor hoje, a gente pode dizer que bem acessível para a execução desses cortes e para formar aí, de repente o boneco, a marionete. Durante esse processo, esse meu envolvimento com os bonecos, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que me tocou bastante, foi essa relação entre bonequeiro e boneco, entre brincante e brinquedo, né? Tem um pouco da gente, do artista, em qualquer peça que a gente faz. Porque foi uma criação que veio da mente da gente, né? Não pensar no boneco como um objeto, né? Como algo morto ali que vai ser manipulado, mas sim como algo que se dá quando os dois se juntam e ali cria uma forma, cria uma vida, né? Quando você observa uma cena teatral de bonecos, você não está precisamente vendo quem está manipulando, você está assistindo a cena teatral. Então o manipulador está à mercê de uma cena teatral. Se você observar o que o boneco está fazendo e o que o manipulador está fazendo, 99% das vezes é absolutamente disparo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passam a ser dois seres interagindo, né? Não sou eu que manipulo o boneco ou o contrário, mas nós nos relacionamos. Tem momentos em que você está em cena e o boneco não está fazendo aquilo que você estava querendo que ele fizesse. E assim, às vezes eu brinco um pouco que é a vontade própria deles, né, que se manifesta nesses casos.
marionete, dependendo da quantidade de fio, ela se torna mais difícil de manusear ou mais fácil. Geralmente o máximo são 5, 6 fios. Aqui, essa marionete aqui, ela tem 9 fios. Aí tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. Nessa técnica aqui tem uma questão que é uma junção biomecânica, né? O boneco se movimenta conforme a forma dele. Essa cabeça vai mexer nesse corpo de uma forma determinada, uma cabeça menor, uma cabeça maior, a relação que existe entre as diferentes partes do corpo e os mecanismos complementares que você possa colocar faz com que ele se movimente de determinadas formas. Uma das coisas que eu digo assim, que esse projeto trouxe muito bom foi exatamente essa aproximação entre várias pessoas que, mesmo estando ali do lado, já realizando algumas coisas mais pontuais, né? Acredito que vai ser cada vez mais junto, né? Vamos estar cada vez mais juntos. Uma das coisas que a gente estima muito e busca é a criação de novos artistas nessa linguagem. Para você formar um artista desse, um manipulador, um bonequeiro, um tireteiro, leva muito tempo. É feito empiricamente, né? É feito através do contato desse artista com outro artista, através de oficinas, através dos festivais. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vai se tornando um bonequeiro no Brasil. Isso aqui, para nós, isso aqui é uma escola. Vai estar abrindo a mente da gente. Como a gente já trabalha com marionete, mas não profissional, isso aqui está sendo uma riqueza para nós. Eu sou um admirador do marionete, né? Eu sempre tive uma admiração enorme pela marionete. Estar aqui hoje, para mim, é uma realização, né? Como bonequeiro. Eu trabalho com figurinos para teatro e para espetáculos. Mas para boneco, essa é a minha primeira experiência. E posso dizer que assim, teve uma dificuldade no começo. Mas é aquele negócio, a gente pega a experiência que nós temos e transforma ela no melhor que pode ser. O Catim, Nardi, ele traz pra gente uma forma de criação de bonecos de fio, de marionetes, que até então a gente não tinha passado ainda por uma oficina dessa, onde a gente vai estudar desde o processo do desenho à montagem do boneco. A brincadeira foi fazer do começo, né, da primeira peça até montar o boneco e depois agora brincar com ela, né? É legal assim ver todo mundo participando desse processo porque a gente aprende a valorizar um trabalho manual, né? Exigiu muito esforço, né? Um esforço prazeroso, mas também de sofrimento, de você, será que sai, será que não sai? Primeiro veio o conceito dos personagens, né? Que foi desenhar, abstrair um pouco, e depois veio a parte mais técnica, que foi desenvolver o perfil dos personagens e o vetor, que foi o arquivo utilizado, né, para ver os mecanismos e tudo. Saber como isso aqui funciona, o mecanismo, onde colocar cada peça, isso não tem preço. Teve algumas adaptações, mas foi em cima do boneco, porque ele tem articulações, tem toda uma questão para que a marionete funcione. Ficamos aqui uma semana trabalhando, esculpindo, lixando, até chegar a esse resultado final, que são esses bonecos que acho que ficam maior do que a gente, né? Uma grandeza
de aprendizado, de vivência, de troca. A gente dá o primeiro passo aqui nessa oficina, para mais na frente a gente ter outras coleções de bonecos, dar oficina, trocar ideia com outros bonequeiros no estado do Ceará. Isso aqui é uma riqueza muito grande. Eu vou trazer para os meus bonecos um pouco da técnica que eu aprendi aqui e depois quero confeccionar uma marionete assim para fazer show na praça. Eu tô ansioso, não vou negar. Ainda mais porque é uma versão reduzida do que seria um grande. O que mais precisa é compartilhar, oferecer aquilo que você gosta, aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você descobriu, aquilo que você tentou fazer e tentar reproduzir essa arte, porque a gente não leva nada. E essa troca de ideia também é muito importante, né? Porque nem todo mundo sabe de tudo, né? Às vezes a gente quer saber de tudo, mas quando a gente começa a ver, a gente sempre vê uma pessoa que sabe um pouco a mais. É muito legal, né? Você vê um projeto ele finalizado e ficou muito bonito, melhor do que eu esperava. Rapaz, ninguém sabe nada e também ninguém sabe tudo. Todo mundo sabe um pouquinho e pode ensinar um pouquinho. Cada um pode trocar com o outro. Eu acredito que esse projeto, ele, como eu disse, mais do que tudo, uniu pessoas em prol, né, de uma brincadeira alegre, né, assim, que eu acho que é o que a gente vem precisando, né, e eu acredito que é o que a gente vai precisar após essa pandemia passar, é de muita alegria, né, de muita luta, muito comprometimento, responsabilidade com o próximo, né, e eu senti bastante isso acontecer aqui, né, e isso me deixou muito feliz. Eu sou muito feliz com as marionetes, mas com as amizades muito mais. Meu pai era um carnavalesco e vestia de chacrinha para animar as crianças. Então ele fez o Seu Juarez, disse que vai fazer um manequim igual do Seu Juarez, para que quando for acontecer um show da associação, eu representar o meu querido pai, apresentando o meu filho, Jaderson, e a esposa dele, Irlana, e a filha dele, a Rosa Mel. Então, cara, isso vai ser um prazer muito grande para mim poder apresentar esse trio quando em algum show que for acontecer. Aprender a brincar com mais outra técnica, aprender a brincar com mais outra possibilidade e assim a gente vai aprendendo e brincando, aprendendo e brincando, aprendendo e brincando, aprendendo e brincando. Alguém uma vez me perguntou e disse: Elzinho, o que é que tu ganha com isso, cara? Eu disse: se eu ver o sorriso de uma criança que a gente fez alguma coisa, então isso já está pago, o trabalho, né, que a gente vem fazendo. Eu espero que daqui vá sair um novo grupo de teatro de bonecos que trabalha com uma técnica, inclusive, diferenciada, né, que aqui no Ceará a gente já teve algumas experiências, né, alguns grupos já trabalharam, alguns espetáculos com o fio, com a marionete, mas ninguém se dedicou a trabalhar com essa técnica de manipulação, embora de vez em quando aparece um grupo que trabalha também, né? Mas no Nordeste é mais difícil. No Nordeste a gente tem mais a inspiração
do mamulengo. A gente aprendeu mais uma vez que quando a gente se junta, o impossível não existe. A invenção, na realidade, é o grande brinquedo contra o impossível.